A libertação total que Deus realizou na sua vida e na minha vida nos traz hoje, no século XXI, uma consciência de liberdade. E é nessa liberdade que devemos permanecer firmes, de forma que, em tempo algum, possamos nos submeter de novo a julgo de escravidão. A nenhum julgo de escravidão nós podemos nos submeter de novo. Ou seja, nós não podemos voltar a sermos escravizados, porque a libertação que Deus opera e que Jesus também realizou em nossas vidas é uma libertação definitiva, é para sempre. Então, nós devemos viver nessa liberdade sempre, sem dúvida alguma. Então, ninguém mais pode dar lugar ou ocasião à escravidão. Ninguém mais pode querer se envolver ou se enredar em coisas que vão te escravizar. Isso é um erro. Esse erro tem que ser combatido. Combatido mesmo. Porque a melhor coisa que Deus e até o próprio Jesus fez nas nossas vidas foi a libertação. Agora, depois de nos tornarmos livres, queremos voltar atrás? Queremos nos escravizar de novo? Esse procedimento correto? Não. Absolutamente não. Então, nós devemos nos conscientizar de que estamos libertos para sempre. E devemos viver nessa liberdade dia após dia, sem impedimento algum. É verdade, pessoal. Então, é hora da gente assumir essa liberdade. Tomar posse dessa liberdade mesmo, para vivê-la intensamente. Em Deus e em Cristo Jesus tem que ser assim, porque não podemos ignorar a obra que o próprio Deus fez a nosso favor. Por sua graça, Ele nos libertou. Essa libertação tem que ser vivida por mim e por você, dia após dia. Devemos agradecer a Deus, louvar, adorar a Ele por ter feito tal coisa em nosso favor. Porque não merecíamos isso, mas Ele, por sua graça, o fez. E se já está feita essa libertação, vivamos ela intensamente, dia após dia. Então, é preciso que isso aconteça, de sua parte e de minha parte. Agora eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre libertação, porque Deus e até mesmo o próprio Jesus nos libertou de muitas coisas. Eu separei aqui 5 textos que falam de algumas coisas que Deus nos libertou. Então, eu vou ler esses textos aqui agora, que são interessantes a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu vou ler está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Então, esse texto aqui vai falar de uma libertação que o próprio Senhor Jesus realizou na vida de uma mulher. Isso foi algo muito bom. Então, o texto diz assim, Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Estava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, não no sábado. Disse-lhe, porém,
o Senhor. Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, esse foi um feito glorioso que Jesus operou na vida daquela mulher. Libertou ela de um cativeiro no qual Satanás trazia ela presa há 18 anos, com uma enfermidade pela qual ela não conseguia se endireitar, andava sempre encurvada, possivelmente com o corpo inclinado para o chão, digamos assim. Então ela só conseguia ter uma visão panorâmica, né? Sempre voltada para o chão. Foi disso que o Senhor Jesus libertou essa mulher. E quantas pessoas ao longo da história o Senhor Jesus não fez o mesmo? Operou, libertou de enfermidades, doenças, da opressão, da escravidão de Satanás. Quantas? São muitos testemunhos. São muitas pessoas que testemunham isso claramente. Essas pessoas dão glória a Deus, agradecem pela obra de libertação que o Senhor Jesus fez na vida delas. Então, essa libertação foi importantíssima na vida dessa mulher, porque a partir daí ela teve uma outra perspectiva de vida e futuro, quando começou a andar ereta novamente. É assim que é a libertação do Senhor Jesus, é para sempre. Nunca mais ela foi escravizada de novo. Ela viveu a sua vida saudável novamente. Porque a libertação do Senhor Jesus é eficaz e foi eficaz na vida dela dessa forma. Então, isso é a libertação que o Senhor Jesus faz até hoje no século XXI, com certeza. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 3. Evangelho segundo João, aliás, capítulo 8. 3 não, 8. Evangelho segundo João, capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Mais um texto aqui sobre libertação. Está escrito assim, ó. Deixa eu ver. 31 ao 36. Evangelho segundo João, capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, pessoal, quando o Senhor Jesus liberta alguém, ele liberta para sempre. Aí essa pessoa verdadeiramente será livre, terá liberdade em sua vida, para sempre. Então, essa é a verdade. É assim que o Senhor Jesus opera. O poder dele é capaz de libertar.
Se você conhecer a verdade, que é o próprio Senhor Jesus, você será livre. Essa é a verdade que as pessoas precisam conhecer hoje para serem livres, para não serem mais escravos do pecado, como ele falou aqui. Então, quem é liberto pelo Senhor Jesus nunca mais é escravo do pecado. Nunca mais mesmo. Então, essa libertação é boa demais. Com certeza, não há dúvida disso. Essa libertação aconteceu com muitas pessoas. E eu espero que aconteça com mais ao longo da história, até o fim. Para que se dê testemunho bem simples e claro e objetivo dessa libertação. Porque existem muitas pessoas ainda incrédulas hoje. Mas essa incredulidade, ela dificulta que as pessoas acreditem nisso, acreditem nessa libertação. Muitas pessoas não acreditam que a verdade pode lhes libertar hoje. Esse é um grande erro, que a maioria da humanidade hoje não conhece essa verdade. Por isso ele diz aqui, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade pode causar libertação na vida das pessoas. E essa verdade é o próprio Senhor Jesus em si. Então as pessoas precisam conhecer a Jesus para serem libertas. Isso ele fala aqui claramente, para não deixar dúvida em ninguém, mas para que nas pessoas possa existir certeza e convicção de que a libertação do Senhor Jesus, vai se realizar na vida delas se elas conhecerem a verdade hoje. Isso é bom demais. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 6. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 6. Aqui vai falar de mais uma coisa da qual muitas pessoas já foram libertas. Está escrito assim, ó. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, quem crê em Cristo Jesus, ele é libertado da lei mosaica para sempre. Ele não vive mais na caducidade da letra, mas ele serve em espírito. Aquele a quem o libertou. Ele serve em espírito aquele a quem ele libertou. O Senhor Jesus libertou. Agora você serve a ele em espírito, não na caducidade da letra, porque você foi liberto da lei para sempre. Você não está mais sujeito à lei. Você foi liberto dela. Você está livre dela. Existe liberdade para você agora em Cristo Jesus. Ele operou isso na sua vida e na minha vida. E pode operar na vida de quem? De toda pessoa. Então, isso é a libertação que o Senhor Jesus faz com certeza. Disso não há dúvida a respeito disso. Então esse texto é muito bem claro. Ó. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, para servirmos o Deus vivo e verdadeiro, por meio do Senhor Jesus, não é na caducidade da letra. Não é na caducidade da letra mesmo, mas é em espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, essa liberdade já está na sua vida e na minha vida, para sempre. Essa é a liberdade a qual devemos viver. É uma liberdade que nós temos que nos conscientizar dela. Temos essa consciência de liberdade hoje. Então, não podemos mais
se envolver ou se deixar enredar pela caducidade da letra. Porque já fomos mortos para esse tipo de coisa. Mortos mesmo, para sempre. Então, essa lei não faz parte mais da nossa vida em tempo algum. Porque fomos libertos dela, para sempre. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Deixa eu aqui abrir. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Aqui vai falar de mais uma coisa da qual o próprio Deus nos libertou. Está escrito assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, a libertação de Deus acontece dessa forma. Ele nos libertou do império das trevas. Tanto você como eu um dia estávamos escravizados por esse império das trevas, mas ele nos libertou dessa escravidão. Ele nos libertou da escravidão do império das trevas. Não estamos mais em trevas alguma. Agora estamos na luz. Estamos iluminados. Então agora podemos ver claramente. Os olhos do nosso coração foram iluminados quando essa libertação aconteceu. Agora podemos ver claramente. Podemos ter um novo entendimento. Uma nova vida em Cristo. Uma nova perspectiva de vida e futuro em Cristo. Por essa libertação, porque ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então agora temos a redenção, fomos regenerados, fomos reabilitados, e temos também a remissão dos pecados. Só quem é liberto do império das trevas tem isso. É verdade, está escrito, não há dúvida mais. Então, isso nos enche de certeza e convicção, nos conforta, nos dá bom ânimo para continuarmos olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, até o fim. Isso nos empolga, isso nos dá ânimo para prosseguir, nos incentiva, nos encoraja a viver em Cristo Jesus. Então, isso é bom demais. O resultado da libertação é esse, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro de Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 5. Vai falar aqui de mais uma coisa da qual nós fomos libertados. Então está escrito assim, ó. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, pelo sangue do Senhor Jesus, nós fomos libertos dos nossos pecados. Isso significa o quê? Que os nossos pecados já não nos escravizam mais. Os pecados já não têm domínio sobre nossas vidas, porque não estamos debaixo mais da lei, e sim da graça. Isso é bom demais. Isso é libertação eficaz, definitiva, eterna, a qual estamos vivendo hoje. Com certeza, sem dúvida disso. Ele diz aqui, ó, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, o sangue do Senhor Jesus nos libertou de todo pecado, para sempre. Agora nós podemos viver uma vida livre, uma vida onde não há mais escravidão, de nenhum tipo mesmo. Porque tanto a ação de Deus como a do próprio Senhor Jesus nos libertou para sempre
de toda e qualquer forma de escravidão que possa existir. Em nossa consciência agora existe consciência de liberdade. O nosso corpo, alma e espírito vive isso. O nosso modo de pensar, de falar e de agir está de acordo com essa liberdade. Então, quando falamos em liberdade, falamos aquilo que vivemos mesmo em Cristo Jesus. Então, isso é bom demais. Nós devemos agradecer, louvar, adorar a Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque ambos fizeram essa obra de libertação em nossas vidas. Essa é a verdade pura e simples que nós devemos viver em nome do Senhor Jesus. Amém.